Boa noite a todos. Boa noite a todos. É com a imensa alegria que nos reunimos novamente em nome da TV AME Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec, para realizarmos mais uma live das segundas-feiras. É com grande alegria que hoje nós trazemos a Ercília Zilli, nossa querida amiga. Tudo bem, Ercília? Tudo bem, boa noite a todos. Muita alegria de estar com vocês novamente. Nós também queremos dar boa noite para todos que estão nos acompanhando através do Facebook da TV da AME Serra Gaúcha e também através da TV Secal, que retransmite o nosso sinal. Dando boa noite também aos que já se encontram conosco, o Ryan, a Sônia, o Carlos, a Elisete, a Marilda, a Diva, a Adriana, o Gilceu, a Jocélia e o Odilson. A todos vocês, sejam muito bem-vindos nesta noite que nós vamos ter Sexualidade e Espiritualidade, parte 2, que é a segunda live que a Ercília nos traz com tanta boa vontade, porque foi de uma repercussão maravilhosa, onde todos quiseram dar essa sequência, e por isso nós conseguimos, mesmo na agenda lotada da doutora Ercília, conseguimos já neste mês esta sequência, porque entendemos que é um assunto muito importante, maravilhoso. Nós vamos dar, então, o início dessas nossas atividades agora, fazendo com que todos possam também participar, todos possam estar unidos em pensamentos. Por quê? Porque nós todos juntos fazemos uma unidade só, na qual podemos, assim, vibrar. Esta vibração faz com que estejamos unidos em pensamento, voltados para o aprendizado. Então, nós buscamos, junto com os senhores, através de uma prece muito singela, unirmos os nossos pensamentos. Mestre Jesus, envolve-nos na tua paz, Senhor, para que assim possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações e compreendermos ainda mais sobre as leis que regem a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Te pedimos, Senhor, envolve a palestrante de hoje, para que ela também consiga, nesta noite, tocar os nossos corações com os seus estudos, com as suas palavras, com as suas reflexões, como ela sempre o faz, Senhor. Que ela seja inspirada pelos mentores amigos, pelos benfeitores que dirigem esses nossos trabalhos. Envolve-nos, Senhor, na tua paz, enquanto construímos a nossa paz. Queridos amigos, só uma breve apresentação da doutora Ercília, que já é tão conhecida de todos nós. Ela que é psicóloga clínica, presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e é uma conferencista já conhecida no Brasil e no exterior. Bem-vinda, querida Ercília, a palavra é sua. Muito obrigada, mais uma vez boa noite a todos. E hoje, como foi anunciado, é a parte 2. Então, caso vocês tenham aí, percam alguma coisa, no final a gente pode tentar fazer a junção daquilo que não ficar claro para as pessoas que estão vindo, chegando hoje. Então, a gente já vai começar continuando, certo? Então, vamos lá. Eu selecionei algumas questões porque sexualidade e espiritualidade
sempre andaram juntos, né? Se nós observarmos questões que estão sendo postas hoje, elas já estavam presentes na antiguidade. A questão da sexualidade e da espiritualidade, elas também permearam todo o início do cristianismo, que ainda não tinha exatamente este nome. E a sexualidade passa a ter uma outra conotação, passa a ter uma certa apropriação por parte daquela igreja, daquela religião que estava surgindo naquele momento, logo após a partida de Jesus do plano material. E então nós vimos como isso tudo foi ajeitado desde o início, né? Lá naqueles primórdios, lá naqueles tempos, onde a questão da igreja, da fé e da sexualidade, da apropriação do corpo, foram sendo mescladas de tal maneira que as pessoas não tivessem mais a autonomia na condução da sua própria sexualidade. Em que pese, lá na antiga Grécia, mas no período anterior ainda, aqueles que foram os filósofos que até hoje nos norteiam, também terem hábitos, terem cultura, uma cultura de relacionamento sexual e amoroso, onde a mulher tinha um papel no sentido de que ela servia para ser esposa e servia para ter filhos, mas ela não servia para o amor. A única forma de amor era aquela que era exercida entre dois homens. Então, nós já ouvimos isso em está na história sem sombra de dúvida, mas assim, dos garotos que eram iniciados por mestres mais velhos, não só na sabedoria, na filosofia, mas também na sexualidade. Então, isso era lá para trás. Quando a gente entra e nós vamos ver por que eu estou pegando um pouquinho esse gancho. E quando nós falamos já do início do cristianismo, quando Constantino declara aquilo que está surgindo, né, aquela religião que está surgindo, como a religião do Estado, ele tem duas atitudes. Ele tem uma atitude política, porque o povo que seguia Jesus já era muito grande, e também, eventualmente, ele poderia ter lá suas próprias crenças já modificadas. De toda forma, os dois fatores caminharam juntos. A partir daí, começa a existir todo um controle, toda uma justificativa, de tal maneira que Jesus, que precisava de um corpo divino, de um corpo sagrado, né? Então começa-se a criar uma história baseada em mitos. Nós vamos encontrar a história da Virgem que concebe de deuses em muitos momentos da história da humanidade, na história dos povos, e ali não foi diferente. Então, tira-se a figura de José, que foi resgatada de certa forma com o passar do tempo, mas, de fato, a história que se tinha é de que Jesus era filho de Deus, Jesus era Deus, cria-se a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria, então, que já era casada com José, passa a ser considerada virgem num decreto da Igreja Nascente, lá por volta do ano 300, 300 e tanto, e então essa virgindade ela surge por decreto, para significar o quê? A pureza, para dar uma legitimidade a Jesus, que, como Deus corporificado, ele, então, precisou de Maria. Então, essa história que faz parte do dogma da Igreja Católica e das igrejas correlatas, né, a essa crença. Então, nós temos aí vários concílios que foram forjando uma nova crença, uma nova igreja, e essa coisa toda. De tal maneira que a sexualidade foi ficando cada vez mais reprimida e cada vez mais sob o domínio da Igreja Católica. Crescente, nascente, e até hoje muitas questões ainda são do âmbito do controle da Igreja Católica. Bom, mas vamos
começar aqui com uma matéria super nova sobre a questão da sexualidade entre os talibãs. E aí, entre os talibãs, esses que agora voltaram a dominar o Afeganistão, a única forma de prazer, o prazer de afinidade, é entre a prática sexual entre homens. Isso é uma coisa pouco falada. É uma prática cercada de silêncio, de contradição. Como eles são casados, têm filhos, na própria visão dos talibãs, eles não são homossexuais. Ao contrário, aquele que é visto e tido como um homossexual realmente, esse é passível de ser morto. Mas a prática, quando o homem é casado e tem filhos, ele não é considerado, ele não se vê como homossexual. Então, de novo, voltando de lá, a mulher tem um papel secundário, que é de gerar e criar filhos. Ela é para gestar e para cuidar dos filhos. Mas não se exige e tampouco se fala sobre uma afinidade entre marido e mulher. A afinidade é entre homens. E esse jornalista que esteve 3 vezes no Afeganistão, em diversos momentos, inclusive mais recentemente, ele conta, o Lourival Santana, ele conta como é que as coisas eram vistas, inclusive a sedução entre os homens, enfim, se a gente pudesse dizer, é uma paquera sutil, mas que existe lá entre os talibãs. Então, as mulheres tradicionalmente têm esse papel secundário. Nessa sociedade de Pashtun, não sei se é assim que fala, que é uma etnia predominante entre os talibãs, como se fossem diversas tribos, que é algo cultural. Por outro lado, a primeira geração dos talibãs cresceu separada das mulheres. Eram órfãos, filhos da guerra entre a União Soviética, e que entre 1979 e 1989 cresceram do lado paquistanês da fronteira, portanto, ali do lado. Muitos foram levados a viver em internatos, em escolas religiosas, onde eles foram acolhidos, abrigados, alimentados, e ali eles receberiam uma profissão, a de mulá, que é um cargo religioso. Nessas escolas, talibã significa estudante. Eles ficavam separados das meninas, o que não é algo tão diferente. Nos orfanatos católicos, também as meninas ficavam de um lado e os meninos ficavam numa outra casa, num outro local. Até hoje, na igreja, todas as denominações derivadas do protestantismo também tem, de um lado na igreja sentam-se as mulheres e do outro lado sentam-se os homens. Na questão das sinagogas também existe essa separação, então até aí não há uma grande diferença, ficar separado ou não, em que pese a cultura talibã. Nós não estamos aqui fazendo uma grande confusão com o islamismo. Dentro do islamismo, nós temos pessoas que fazem uma prática absolutamente humanitária, né? E totalmente despojada dessas questões que nós estamos abordando aqui. Mas, enfim, nessa escola, onde os meninos que estavam sendo forjados, orientados, no sentido de serem a próxima geração dos talibãs, existia essa relação homossexual entre os professores e os alunos. Mas isso também é algo tradicional nas regiões mais isoladas, lá no sul do Afeganistão. Então, o prazer ele é compreendido, né? Ele é buscado, ele é aceito na relação de homens adultos e adolescentes, garotos, meninos. Então, a palavra homossexualidade não surge em nenhum momento. O jornalista é que fala essa palavra, né? Mas ele também evita falar, porque estando lá poderia ser algo bem complicado para ele. Então ele fala assim: eu tento falar o prazer entre os homens, porque eles não veem como homossexualidade, né? Então, como eles são casados,
aquilo que a homossexualidade é vista como um pecado passível de morte, como eles são casados e têm filhos, isso não seria um pecado, né? Aí nós vemos que não são só os talibãs. Os talibãs, então, eles buscam as garotas, querem fazer mais gerações de talibãs, engravidando essas moças, indo buscá-las no seio das casas, e não tem como resistir a isso. Mas tem um outro grupo que são os Mujahedin, que lutaram contra os soviéticos, aquela guerra que nós falamos anteriormente, e que também tinham essa prática. E aí eles desfilavam nos tanques soviéticos que eles tinham confiscado depois da guerra, e maquiavam e desfilavam com os meninos. Então existe até hoje essa história de abrir a casa onde tem um garoto que eles consideram interessante, tomar esse garoto e levá-lo para si com o objetivo de que ele se vista como mulher, que ele se porte como mulher e que ele seja usado como um objeto sexual, né? E não tem como as famílias dizerem, olha, não pode, né? Como resistir, né? E o que eles fazem? Eles alegam que é uma coisa prevista dentro de uma certa interpretação do Islã, né? Então, que é obrigar as famílias a entregarem as meninas para eles se casarem. E eles se casam formalmente. Só que a noiva, a futura esposa, é uma criancinha. Portanto, na visão ocidental, na nossa visão, é um estupro. Porém, para eles, é de acordo com a interpretação que eles fazem do seu texto sagrado. Então, nós vemos que todas as religiões, veja, a Bíblia nós temos versões, né? Nós poderíamos dizer que tem a versão católica e a versão protestante. Nós temos estudiosos espíritas que também têm a sua versão, o seu entendimento da Bíblia, né? Nós temos um grande estudioso, que é o professor Severino Celestino, que estará conosco na semana que vem, que tem uma visão muito interessante, muito bonita, também dos fatos bíblicos, né? Então, há pouquíssimo tempo, Bangladesh legalizou o casamento infantil. O que significa isso? Significa que é um fato atribuído não só à cultura, como à religião. Vamos entender a religião como a noção que se tem da espiritualidade, né? A religiosidade, a espiritualidade dentro daquela forma específica que é a forma daquela interpretação da religião. Nós precisamos deixar bem claro isso para não colocarmos todas as informações no mesmo balaio, né? Então, assim, isso é uma interpretação de um determinado grupo ou de determinados grupos, e isso é muito frequente, né? E aí, um religioso, ele diz assim, olha, realmente era um absurdo proibir o casamento com crianças, com as meninas, porque aos 9 anos as meninas já estão maduras física e espiritualmente. Portanto, aspas, é da religião. E nós vemos nessa imagem homens maduros que tomam crianças pequenas de 6, 7 anos para serem suas esposas. Isso também, da mesma forma que não é considerado uma prática homossexual, aquela que nós mencionamos anteriormente, aqui não é chamada de pedofilia, mas algo absolutamente de acordo com aquela maneira de ver e pensar. E esse clérigo que falou que as meninas estão prontas, maduras, física, emocionalmente, ele também diz assim, que esse estupro marital, como começou a ser chamado, é uma invenção dos ocidentais. E aí também, há pouco tempo, o Hamas, aquele grupo, o grupo Hamas, 450 homens entre 25 e 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, se casaram com crianças de 4 a 10 anos em Gaza. Mas isso também não é estupro, isso também não é pedofilia. Mesmo que essas garotas morram naquilo que é considerado a noite de núpcias.
uma questão social que surge aí é que muitas crianças são entregues porque pela pobreza, pela dificuldade, elas não têm condição de sustentar, de manter, de criar várias filhas, porque os rapazes iriam embora, mas as filhas teriam que ficar com os pais até certo ponto. Então, essas crianças são dadas ou vendidas, e esses casamentos são muito bem-vindos na maioria das famílias, quando então ofertam essas crianças, como nós estamos vendo aí na imagem, que é real. Veja que elas ainda são tão garotas que elas não têm seio, não têm forma de um corpo já mais adolescente, mais adulto, são crianças mesmo. Esse é um fato. Vamos botar aí um pouquinho do lado. Aí também, recentemente, porque eu gosto de pegar dentro do tema fatos que estão acontecendo, porque senão a gente pensa, ela longe, já foi assim, né? Então, agora, recentemente, um homem casado, de 46 anos, pai de 7 filhos, ele deixou todo mundo e foi viver como uma menina de 6 anos de idade. É essa pessoa que está aí na nossa tela. Então, esse homem que ele disse, não, eu não sou homem, eu sou um transgênero, eu sou uma mulher, depois de ser casado por mais de 20 e tantos anos, depois de 7 filhos, e ele teve que ir embora, porque a esposa falou, ou você para com isso ou vai embora. Ele falou, eu não posso negar o que eu sou, e vai embora. Para a gente imaginar como é que funciona a mentalidade, como é que essas coisas são vistas, esse nome, né, Stephanie, passou a ser só Steph. E ela foi adotada por uma família. E essa família a entendeu como uma garota, como uma menina de 6 anos de idade. Então, ela começou a brincar de boneca, ela brincar de colorir, e ela dizia assim, nós brincamos de colorir, fazemos coisas de criança, não há medicação, nem pensamentos suicidas, eu só preciso brincar. Foi terapêutico eu me libertar das responsabilidades de um adulto. Fica aqui uma questão, isso realmente é ser transexual? É uma fuga? É assumir mais tardiamente? O que é? Né? Fica um ponto de interrogação no que leva uma pessoa aos seus 46 anos de idade, depois de 7 filhos, portanto, houve um relacionamento sexual, houve um interesse, dizer, olha, desculpa, esse não sou mais eu. Na outra live, nós falamos daquele caso, daquele esportista que também se operou todinho, fez a transição, aliás, ele fez até certo ponto, né? Se tornou fisicamente, né, muito parecido, porque a gente se tornou uma mulher, não tem como a gente mudar a parte genética, não tem como trocar essas coisas, mas a forma ficou parecida, então ficou uma forma feminina. E ele continuou gostando de mulher, ele já tinha casado 2 vezes, filhas moças, mas ele continuou com a forma, então ele seria, na verdade, ele se sentia como uma lésbica a partir daí. Então ele deixou de colocar isso, ele deixou de se ver dessa forma. O que aconteceu para ele tomar essa coragem e de se operar todinho para ficar parecido com uma mulher e continuar gostando de mulher? Né? E esse, com 46 anos, que uma família o adota. Ah, você tem 6 anos? Tá bom, vou te adotar como uma criança. Né? Então, a gente olha para isso e fica muito espantado pelas... Por quê? Porque para nós isso é uma questão diferente. Nós estamos vivendo um momento muito diferente. Né? Bom, mas vamos continuar aqui. Certa vez, consta que Emmanuel mostrou a Chico Xavier que os problemas de queda que o ser humano teria no futuro próximo, que já está ocorrendo, seria de ordem sexual. E Emmanuel leva Chico para ver uma imagem projetada do futuro, onde essas questões estariam acontecendo. Fica mais essa reserva aí. Esse aqui é um caso interessante de uma moça que tinha um desequilíbrio sexual bastante grande, bastante importante, e que ela
adormecia, por exemplo, à tarde, tirava o cochilo, mas ela não ficava exatamente prostrada pelo sono, ela ficava mais ou menos sonada. E ela sentia a presença de entidade, ela qualificava como entidade, que se aproximava dela e com ela mantinha uma relação sexual. De tal maneira que ela ficava com sinais físicos provenientes dessa relação, que poderia ser mais ou menos intensa, enfim, ela ficava com os sinais físicos dessa relação sexual onde ela estava semi-acordada, os sinais de que ela havia alcançado o prazer com essa entidade. E ela não reagia. Ela não reagia porque, no fundo, ela realmente a vida dela era pensar em sexo, né? Autores de livros espíritas ou espiritualistas, né, reportam que os planos das trevas neste momento envolvem trabalhar as questões inconscientes, anímicas, mal resolvidas do nosso inconsciente no campo sexual. Quando a gente olha isso que está acontecendo, fala, mas como é que a pessoa... Por quê? Porque, de um lado, isso pode ser compreendido dentro de uma ideologia, no sentido de dizer, olha, essa pessoa, na verdade, tinha o direito, ou ela ficou recalcada a vida toda, inegavelmente houve uma atração física, houve um relacionamento físico, foram gestados os filhos, ocorreram gestações, né? Mas lá no fundo, o que é que teria? Teria uma vivência feminina muito intensa que seria resgatada diante de dificuldades? Ou será que essas questões mal resolvidas de existências passadas poderiam ter sido acessadas por entidades no sentido de criar um novo pensamento a respeito da sexualidade? Das questões do que é possível, do que é permitido, o que acontece ali? São questões que a gente precisa entender e analisar com um pouco mais de profundidade. Porque a gente sempre ouve que um processo obsessivo ele só é possível se ele tiver um gancho, se ele tiver uma sintonia, se ele tiver um ponto de apoio mental para a atuação da entidade. Numa outra live, outro dia, falando sobre a questão de drogas, me ocorreu a questão do Cláudio, do livro Sexo e Destino, de André Luiz, na psicografia do Chico, e onde o Cláudio bebia muito. E aí tem uma entidade que é considerada obsessora, mas não é nem obsessora, era alguém que estava na mesma faixa de sintonia, era uma entidade sintônica, na mesma faixa de sintonia do Cláudio, que também gostava de beber. Tinha gostado muito de beber na sua existência passada, na sua reencarnação. Então, numa relação mediúnica, ele domina o Cláudio, que não precisava de muito para ser dominado, e ele fala para os amigos, aparece lá em casa para um happy hour, ele usa outro termo, claro, né? Na época não se falava esse termo, aparece lá em casa para beber um drink por volta de tantas horas que é a hora que o Cláudio chega. E chegavam os amigos. E o Cláudio também chegava. E aí, vai lá, Cláudio, beba. Ele levantava e bebia. Agora é a sua vez. Cláudio, vai lá e beba. E ele docilmente ia bebendo, até que as entidades se davam por satisfeitas de absorverem aquilo que ainda era um apego à matéria, ao vício da última existência, e iam embora. E quem ficava prostrado era o Cláudio. Então, esse é só um pequeno recorte de como as coisas acontecem, porque se a pessoa tiver um comportamento e tiver uma mente equilibrada, que é a chave da questão, uma mente equilibrada, então é muito mais difícil
para uma entidade, para um obsessor se apropriar, então, daquela vida, daquela mente de alguma forma. Então, os autores dizem, olha, neste momento, a questão sexual, ela é a que mais está sendo trabalhada. Duas questões, também de um outro livro, que fala que é a questão também da vaidade. Né? Então, a vaidade e a sexualidade. E a vaidade não é só no campo da sexualidade, mas uma vaidade também, uma vaidade também do conhecimento, de posse, de aparência física, enfim, mas as duas questões estão ali. O culto ao corpo vai muito além da saúde. Né? A barriga, tanquinho, a musculatura, as cirurgias. Então, as pessoas buscam uma beleza física à custa de qualquer coisa. Mesmo que muitos, nessa busca obsessiva aí não mais no sentido espiritual, ou talvez também com alguma pontinha, se tornem pessoas absolutamente deformadas, ou com sérios problemas de saúde, e em busca do peso ideal, desenvolvendo uma anorexia, enfim, uma série de outras coisas. Então, alguns autores dizem, neste momento, aqueles que fazem parte de um plano que vai muito além da sexualidade, de um plano que vai muito além das questões que muitas vezes nós nos dedicamos a estudar, nós teríamos que olhar para tudo o que acontece para tirarmos as nossas próprias conclusões de como as coisas estão. Mas, neste momento, a questão da sexualidade ela está sendo trabalhada de uma forma muito ativa, não só com aquilo que está mal resolvido, mas também com o que pode ser acrescentado. Ou seja, sai de um processo que é só aquele da sua própria questão, daquilo que provavelmente estaria vinculado a uma reencarnação, a presente reencarnação, mas também até onde vai o processo de indução, né, por parte da espiritualidade aí desequilibrada. Então, nós vemos que mais do que nunca as questões da sexualidade elas estão explodindo. Elas estão explodindo. E aí a gente relembra, só para poder olhar daqui para frente, no Livro dos Espíritos, na questão 200, a pergunta que Kardec faz, que é, os espíritos têm sexo? E aí a resposta que ele obtém é, não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição física, da constituição orgânica. Entre os espíritos, há amor e simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Então, veja só, com esta resposta, nós vamos encontrar muita gente justificando questões porque entendem que os espíritos não têm sexo da mesma forma como nós entendemos. Né? E nós estamos encontrando muita gente espírita se baseando em algumas questões de Kardec para criar uma outra interpretação, talvez fora daquilo que tenha sido o pensamento de Kardec. Né? Aí nós vamos para Missionários da Luz, André Luiz, dizendo qual é o objetivo da relação sexual. E nós vamos encontrar nesse livro a mais fantástica das definições de sexualidade, que é para que serve? É uma permuta, é uma troca sublime das energias perispirituais. Então, é o que nos mantém integrados na condição de espíritos reencarnados. Permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência. Olha que coisa interessante, hein? E também para o coração e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Ou seja, André Luiz separa as coisas. Olha, pode gerar filhos, mas antes de gerar filhos, e ele fala isso 3 vezes numa página, o Alexandre, que é o instrutor desse livro, ele vai explicando para o André Luiz essas questões, e ele fala, olha, o objetivo é a troca de energias perispirituais. E aí, o que acontece? Então está legitimado. Né?
Então, e não é bem assim, porque nesse processo de troca de energias perispirituais, o que está sendo tratado é que cada pessoa vai se trabalhando para se tornar uma pessoa melhor, vai desenvolvendo qualidades, e ao desenvolver qualidades, elas se tornam a melhor doadora de energias de um para o outro. Então, é como um abastecimento energético. É como se eu fosse um passe de alta magnitude totalmente individualizado para atender uma parte e outra. Então, esse conceito, ele é absolutamente fantástico. Ele é maravilhoso, porque ele desloca uma coisa da outra. Nós vamos encontrar também em algumas citações do hinduísmo, mas aí é visto de uma outra forma. Desta maneira, apenas a doutrina espírita. Né? Então, e ele vai falando, quanto mais, né, vamos substituir a troca de energia sexual, nós vamos substituir por troca de qualidades, quer dizer, eu me torno melhor e dou isso para você, e deposito isso para você, que te revitaliza, que é um alimento divino, porque a gente, como colocou na primeira live, o que era essa energia, né? Então, nós, quando em Vida e Sexo, Emmanuel coloca que essa energia, ela é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, e então potencialidades divinas, criativas de que se reveste. Ou seja, nós estamos lidando com energia divina. E à medida que eu me melhoro, que eu me transformo para melhor como pessoa, eu trabalho essas minhas questões que não são físicas, são espirituais, morais, energéticas, e coloco isso para o outro. Nós também dissemos que bom, mas então vale a pena, né, talvez até ter vários parceiros. Não é isso. É esse tratamento individualizado, afinizado dentro de um casal. Por quê? Porque se A tem sexo com B, que tem com C, que tem com D, como se fossem vasos comunicantes, essas energias estão sendo trocadas. E vão para onde? Para o perispírito. Só que de maneira desordenada, contaminada, cada um dentro do seu processo de onde estagia em termos de evolução espiritual, né? E isso pode criar grandes complicações psíquicas, porque alimento divino para a inteligência e também para o coração, força criadora. Então, veja, toda essa energia, quando ela é bagunçada, misturada, e nós vemos aí os casos de adultério, casos de pessoas que se relacionam com várias outras pessoas, como nós vamos percebendo esse desequilíbrio gradativo. Né? Então, podemos voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Aí também Kardec pergunta, né? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? A resposta: a poligamia é uma lei humana. É uma questão humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, que dentro do que nós entendemos é realizado entre duas pessoas, o casamento segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Afeição, afeto, respeito. E aí a resposta é: na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. E do ponto de vista psicológico, podem existir causas como carência, insegurança. Então a pessoa aceita ser a outra, mas aí a outra é oculta. Na poligamia, os relacionamentos, eles são claros, eles estão postos à mesa. E aí tem uma questão interessante. Surge um conceito de trisal, que é a união entre três pessoas. Às vezes até regida por um documento,
formal, por contratos, né? Mas, enfim, o trisal hoje, de certa maneira, é muito frequente. Numa palestra que eu fiz, e esses temas foram abordados, a questão de gênero, essa coisa toda, uma psicóloga que estava na plateia me contestou. Ela falou assim, olha, eu atendo trisal, e as pessoas se dão muito bem, né? As coisas são muito harmônicas. E eu brinquei com ela, né? Falei, eu vou perder, a pessoa é amiga, mas não vou perder a oportunidade. E falei para ela, você tem muita sorte, nunca ninguém me pagou uma sessão de terapia para dizer que estava bem. Por quê? Porque uma coisa é dizer que está tudo legal, a outra coisa é você entrar na intimidade da pessoa e trabalhar as suas motivações, os seus motivos, aquilo que leva a compartilhar sexo de uma forma aparentemente permitida, assumida, às claras, mas que lá dentro, como é que fica? Será que a outra pessoa hoje não está sendo preferida? Por que eu preciso de 3? Né? Será que eu preciso ter alguém que me proteja, alguém, né, que me dê essa segurança? E essa foto, ela foi retirada da internet, portanto é uma foto pública, eu não estou nem colocando o nome das moças, mas que elas já eram um casal de 2 moças e que depois de alguns anos de relacionamento, que se tornou aberto, ou seja, elas viviam juntas, numa relação monogâmica, resolveram abrir a relação para que ambas pudessem ter relacionamentos sexuais com outras pessoas e encontraram uma pessoa, bom, enfim, se apaixonaram as 3. Né? E nós vemos também que foi capa da Veja São Paulo, já há alguns anos, também 3 rapazes super modernos, super bem vestidos, bonitos, tal, que também assumiram ser capa da revista, onde eles também formavam um trisal. Segundo me parece, o trisal já se separou, não sei como eles estão hoje. E aqui uma outra questão, que essa então é nos Estados Unidos, e o médico tinha uma relação com seu companheiro já há 17 anos. E começaram a conviver com um outro homem tratador de animais. Né? Eu não sei se era que tipo de tratador ele era, porque a matéria não coloca isso. Mas, enfim, os 2 que já estavam há 17 anos juntos, e mais esse outro, eles se apaixonaram e passaram a morar juntos e resolveram ter filhos. Tem um errinho de digitação aí. E aí foram utilizados óvulos doados e uma mãe voluntária, e então nasceram 2 crianças que são essas que estão aí no colo em 2 momentos diferentes, eram 2 gestações. E esses 3 rapazes conseguiram, na justiça, que o nome deles 3 estivesse na certidão de nascimento lá nos Estados Unidos, dizendo que a juíza que analisou o caso teve uma visão progressista, uma visão moderna, que se compadeceu, que se emocionou, diz que ela se emocionou muito, e ela falou, ok, pode botar o nome dos 3. Então, veja, nós não estamos aqui ainda, né, nós não estamos falando de juízo de valor, nós estamos apresentando fatos. Né? Fatos que envolvem a sexualidade e fatos que nós vamos ver envolvem também aspectos da espiritualidade. Bom, projeto de lei 3369, deputado Orlando Silva, do PTSP, em 2015, até maio, vocês podem acompanhar pela internet, né, o andamento do processo. E aí, eu coloquei até em destaque, vamos ver. Por quê? Porque nós vamos fazer um link, uma ligação com o que nós abordamos na outra live. Houve um tempo, né, em que se debatia o Estatuto da Família com, ao meu ver, ele dizendo, absolutamente conservadora, que concebia a família apenas como a reunião
de homem e mulher. Diz o deputado: ao meu ver, no tempo presente, nós devemos reconhecer todas as relações baseadas no afeto e no amor, sem distinção de orientação sexual e respeitando os laços homoafetivos. Continua, né, falando: há tempos que a família é reconhecida não mais apenas por critérios de consanguinidade, descendência genética ou união entre pessoas de diferentes sexos, mas através do amor e da socioafetividade. E realmente essa questão da socioafetividade tem permitido que muitos filhos, o casal hétero, por exemplo, está ali casado e o filho é criado por esse pai, por exemplo, ou por essa mãe, e fica caracterizado uma socioafetividade, e essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, ele pode, dadas as provas, se colocar como pleitear a adoção, inclusive uma adoção entre adultos. Bom, mas aí o que acontece? Esse projeto, portanto, pretende tornar responsabilidade do Estado o reconhecimento formal de qualquer forma digna e amorosa de reunião familiar, independentemente de critérios de gênero, orientação sexual, consanguinidade, religiosidade ou raça. E aí, quem foi o relator, eu presumo que ele ainda seja, foi o deputado Túlio Gadelha. E lembrando que, como parte dos esforços para eliminar a discriminação, a ONU declara que é importante assegurar que outros arranjos familiares, unipessoal, casal com filhos, casal sem filhos, homem e mulher sem cônjuge ou com filhos, casais homoafetivos com ou sem filhos, além do formado pelo casal hétero afetivo, também sejam igualmente protegidos. Só que aqui tem uma questão que esse deputado disse: olha, está sendo mal interpretado esse projeto de lei, porque não está sendo proposta o incesto, mas dá margem. Por quê? O reconhecimento de qualquer forma digna e amorosa de reunião familiar, independentemente de critérios de gênero, orientação sexual, consanguinidade, religiosidade ou raça. Ou seja, com isso está aberto, o incesto está aí. Ele disse que ele retirou esse projeto, disse que ia reescrever para deixar mais claras as questões que estão postas aí no projeto de lei. Mas do jeito que está, realmente não está claro, e tudo leva a crer que seja um projeto de lei que permita, assim, as relações incestuosas. E aí, um grupo de parlamentares acabou, e hoje temos a internet, se levantando contra isso, e o projeto, mais uma vez, foi arquivado. Lembrando que o projeto arquivado, ele não está extinto, ele está guardado. Ele é reescrito, e aí precisa ser novamente reavaliado. Se nessa nova forma, ele tem brechas que permitem certas coisas que, para nós, são consideradas anulação da evolução pequena que nós conseguimos alcançar. Em que pese, independente da lei, muitos pais coabitam com suas filhas, algumas mães também com seus filhos, mas uma lei que legitime tudo isso, ela é bastante peculiar. Ela precisa ser bem compreendida, porque seria, em termos de constituição de família, um grande retrocesso. Né? Então, pai e filho, mãe e filha, e nós já vimos casos de mãe e filha se casando, se não de forma legal, mas fazendo uma festa e as ruas de noiva, coisas assim. Bom, então, até maio de 2021, esse projeto ainda estava ali pedindo uma nova redação, uma forma mais clara. Bom, tem uma área aqui que ela é bastante delicada, que são as parafilias. Várias questões já foram tiradas desse contexto da parafilia.
Vamos imaginar que, no caso da lei anterior que nós acabamos de ver, independente de idade, está legitimada sim a pedofilia. Então, até agora, nós consideramos a pedofilia como um caso, como um tipo de psicopatia, porque envolve uma frieza, uma falta de empatia, né? Eu coloquei aqui muito pouco, porque a lista é imensa e nós ficaríamos aqui discutindo essas questões por muito tempo, mas, enfim, a zoofilia, né? A bestialidade, a necrofilia. Consta também que nessas guerras, nesses grupos, né, tribais que nós já mencionamos, também a necrofilia ela é praticada. Mata-se a mulher e o homem acaba utilizando o cadáver para suas relações sexuais. Não é tão inédito. Né? As relações sadomasoquistas. Existe um filme que num curso sobre sexualidade que demos na BRAP algumas vezes, esse chama 8mm, o filme chama 8mm, é um filme em branco e preto, a imagem ela é bem como se fosse uma imagem muito antiga, em que uma pessoa, um homem muito rico, ele só tinha prazer vendo a pessoa ser morta. Né? Então, o filme mostra todo esse processo, ele é muito pesado, mas nós pudemos analisar do ponto de vista da patologia e do ponto de vista espiritual esse tipo de caso. E também uma vez eu conheci um rapaz que namorava já há alguns anos, mas ele tinha, à parte, um comportamento, comportamento sadomasoquista, onde ele era o sádico. E aí bastava colocar nos grupos da internet, e é muito interessante como as coisas se processam, né? Porque bastam algumas siglas, uma palavra, e as pessoas se encontram. E aí partem para um canal privado e se relacionam de uma maneira aberta. E ele falou, eu não consigo pensar em me casar mais com a minha noiva, porque eu não consigo mais ter prazer fora de uma relação sadomasoquista que ela jamais aceitaria. Mas ele tinha parceiras masoquistas. E eu imaginei, né? E ele dizia assim, eu sei que eu sou um homem bonito. Eu sei que eu sou um homem bonito. E ele não era um homem bonito. Ele era um homem bastante feio. E isso me alertou para o fato de como ele estava no processo de fascinação. Porque ele via outra coisa. E as pessoas, então, ele machucava violentamente pessoas que pediam para ser machucadas. Que estavam ali de comum acordo para serem machucadas. Né? E ele, com competência, segundo ele, torturava nos limites da resistência humana, da resistência física. E também conheci um rapaz, esse muito bonito, que ele diz que aprendeu a ter prazer com alguém que o colocava na condição de submisso. Então, o dominante, né, o sádico e o seu submisso. E ele era obrigado a usar uma coleira e ser conduzida como um cachorro dentro de casa e a fazer uma série de outras coisas e ser torturado para conseguir ter prazer. E ele foi achando isso interessante. Por quê? Porque na emoção dele, se aquele homem, que era o seu companheiro, o seu mestre, o torturava, é porque ele era importante. É aquela coisa da criança que muitas vezes ela é carente, então ela apanha, então ela provoca para apanhar, porque quando apanha, alguém põe a mão nela. Então, no caso desse rapaz muito bonito, ele acabou desenvolvendo uma compulsão a gastar, vivia na superficialidade, e ele falou que ele também passou a ser um sádico dominante
para outros rapazes. Né? O voyeurismo. Veja o que é que acontece nesses programas de televisão, se não voyeurismo. Né? E aí você paga um canal à parte e você tem acesso a todos os conteúdos. E ali, muitas vezes, a sexualidade é praticada abertamente. Não são considerados os casos de pornografia. É dito que você, como pagou, tem acesso a ver a realidade do que acontece nas casas que têm esses programas. Então está ali o voyeurismo. Mas mais do que o voyeurismo, está sendo promovido um relaxamento moral. Gradativamente é promovido um relaxamento moral, onde as coisas começam de maneira sutil e depois elas passam para um processo de naturalização. Então, há muitos anos, num estudo que eu li sobre os programas de televisão, eu nunca tinha imaginado isso naquela época, as novelas das 6 eram de mulheres muito bonitas e muito expostas. Aliás, minto, eram de homens bonitos e muito expostos, nas 6 horas da tarde. Porque era mais ou menos a hora que as mulheres estavam em casa e os maridos não. E, à noite, na novela, mais tarde, as mulheres é que estavam mais nuas, mais despidas, porque era a hora que o marido estava em casa. Então, atendia de maneira que um não desse muita bandeira para o outro. E todos os programas infantis, até certo tempo, eram comandados por moças quase nuas, como se essa fosse uma necessidade da criança. E não era uma necessidade da criança. Se não era uma necessidade da criança, o que está sendo colocado ali? Porque você vai licenciar produtos que serão consumidos pelas crianças. Né? Então, as crianças vão reproduzir modelos, conteúdos que estão ali sendo apresentados. E aí vejam essas crianças que maravilhosas, que crianças lindas. Agora eu pergunto, qual é a necessidade de maquiar, de passar batom e de colocar uma criança exposta? Qual é a finalidade de fazer isso com a criança, se ela em si própria já é muito bonita? Por que a criança tem que estar como se fosse uma mulher adulta? A outra era uma Miss infantil. Então, assim, bota cílios postiço. Hoje você faz books de crianças. Com que finalidade? Dela ser contratada para alguma coisa. Mas tem um fator subjetivo. Tem um fator espiritual. Nós vimos na outra live a tal boneca da Hasbro. A boneca da Hasbro, que era vendida sem todas as informações na sua caixa. Apenas era dito que se apertasse a barriguinha, ela cantava. Só que quando se abria a caixa da boneca, ela tinha um outro botão entre as perninhas, no lugar onde está a genitália feminina, ali também tinha um botão, que ao ser apertado, reproduzia risinhos, manifestações de prazer. Isso não estava na caixa e, portanto, podia dar um processo. As mães se rebelaram contra isso. Escuta, que boneca é essa? Aí a Hasbro disse, olha, desculpa, foi engano. A ideia era pôr a boneca sentada e ela dar risada. Apertar a barriga e ela cantar. Mas então por que não está na capa? Por que não está na embalagem? Por que a coisa tem que ser descoberta? Né? Então veja como tem vários fatores que se encaixam. Uma lei criada, a utilização da religião como uma aprovação ao estupro conjugal, ao estupro de crianças. Então você tem ali uma visão atribuída a uma religião. Nós não estamos dizendo que seja a visão da religião, mas nós estamos dizendo que ela é atribuída à religião, o que legitima. Nós temos tentativas de lei que também tentam legitimar essas
todas essas práticas que nós já mencionamos aqui. E nós temos comunicadores, pessoas expostas, pessoas públicas, que têm uma prática que também induz as crianças a reproduzirem. E uma vez eu estava no supermercado, faz tempo isso, e eu estava ali, vi uma criança pequenininha, devia ter uns 4 anos, e ela gritava, se jogou no chão, ela fez um escândalo no mercado, porque ela queria alguma coisa. E ela dançava, na época, como as meninas do Tchan. E aí aquela criança, ela fazia todo momento o movimento de báscula como as meninas do Tchan. E queria alguma coisa ligada a isso. E deu uma briga danada, porque a mãe acho que ficou com vergonha do que aconteceu, daquele sururu, como a gente diz no mercado, e tratou de pegar a criança, arrastar e levar embora. Mas a criança, ela estava totalmente envolvida pelo modelo. Qual modelo? Aquele que ela não tem condição de lidar. Aquele que ela não tem o suporte para lidar. Essas ações que tentam dar à criança um consentimento que ela não tem condição emocional, que ela não tem condição, equipamento psíquico para poder falar eu quero. Uma criança dessa maravilhosa, ela não escolheu essa cor de batom, ela não escolheu essa toalhinha colocada aqui, essa maquiagem. Né? Que é isso? Então, parece que tem armadilhas de todo lado, no sentido de que as pessoas, as crianças, elas precisam ter maturidade para fazer as suas escolhas, se responsabilizando por elas. E o que a gente está vendo é uma geração muito confusa. Até onde eu sei, eu sou hétero. Mas nada com muita segurança. Então, assim, uma banalização do afeto e uma banalização da energia sexual que verte diretamente do Criador, como diz lá o nosso texto, e essa banalização ela vai sendo cada vez mais, induzindo mais. E como nós colocamos aqui, na psicologia, tem um artigo importante que diz que nós, psicólogos, não podemos induzir no sentido religioso, sexual, político. Né? Em que pese essa determinação não ser tão seguida, mas, enfim, ela existe. Né? Então, é fundamental que a gente pare para pensar nessas questões, porque as questões estão postas, as questões estão ali. Esse rapaz aqui, a notícia de 2013, ele era vocalista de uma banda famosa na época, galesa, e aí nesta terça-feira, na verdade, fazendo menção à época, ele assume que ele tentou estuprar um bebê de 1 ano. Além de outras acusações de abusos sexuais. Será que tinha um excesso de droga? Será que tinha algo lá dentro que entidades usaram para fazer vir à tona esse desequilíbrio? Porque os danos de uma criança molestada sexualmente, eles são muito graves. Muitas vezes a gente conversa com pessoas de 30, 40 anos que tem ali um trauma muito grande que precisa ser trabalhado. E aquela pessoa que guardou em si, muitas vezes, uma criança de 4 ou 5 anos de idade, ela também precisa se perdoar, porque ela também não tem certeza se ela que causou. E nós temos famílias que, quando a criança comenta, dizem: você está mentindo, fulano seria incapaz de fazer isso. Então, veja, os danos emocionais são muito grandes. Por isso, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter um treinamento de escuta, nós precisamos saber o que fazer com isso. Precisamos saber o que fazer com isso. Porque há muitos anos que eu escuto histórias de bebês na faixa de 1 ano de idade sendo violentados.
Nós temos que falar sobre isso. Não existe consentimento, meu Pai do céu. Se tem uma lei que fala, independente de idade, de consanguinidade, seja lá do que for, eu preciso saber, eu, como cidadão, como cidadã, eu preciso estar atenta para saber o que essa lei está propondo de fato. E fazer as correções de tal maneira que preserve, não é só o que já seria por si suficiente a pureza das crianças, que somos espíritos, mas que preserve o consentimento. Consentimento significa eu sei de fato o que eu estou fazendo e quero. E uma criança, ela não tem esse discernimento. Então, nós vemos aí muitos casos, muitos casos. Mas vamos continuar. Esse é um hotel bacana lá dos Estados Unidos, de Manhattan. Ele tem uma proposta ousada. Lembra que a gente falou do voyeurismo? Então, ele tem quartos que podem ser vistos da rua. Cama, banho, tudo à vista. Esta é a forma como esse hotel bacana está despertando sucesso, está promovendo sucesso, está promovendo debates, né? E sim, os hotéis sempre associados à sensualidade. Ora, então a decoração com pessoas nuas ou fazendo sexo perto das janelas ajuda o quê? A motivar as pessoas a fazerem aquilo. E isso tem sido um convite para que os casais que querem se exibir nessas condições de sensualidade possam se expor, gerando o voyeurismo do outro e o exibicionismo de um lado. Com relação às questões do sadomasoquismo, existem motéis que têm as suas suítes preparadas para sessões de sadomasoquismo. Tudo que um casal sadomasoquista precisar, tem ali à disposição. Eu quero a suíte X. Então já vai ter todos os apetrechos para um torturar e para o outro ser torturado. Então tem ambientes que inclusive divulgam isso. As suas suítes voltadas a determinadas práticas. Então são várias. Então, voltando a esse hotel, muita gente que está passando na rua para olhar. Né? Bom, eu acho que está meio que na hora, né, Samira? Fique à vontade, Ercília, estamos bem atentos. Tá. Então, a gente está colocando aqui as questões a gente sabe que temos a sintonia, nós sabemos que tem a afinidade e a ressonância. Nós sabemos como nós nos comunicamos. Nós sabemos que nós transitamos numa faixa exclusiva. E hoje as questões da sintonia, elas acontecem até nessa forma que nós estamos utilizando hoje. Nós estamos em rede o tempo todo. Sabendo disso ou não, nós estamos em rede. E não é só numa rede de internet. Nós estamos em rede através das nossas próprias energias. Nós estamos conectados com tudo aquilo que reflita o nosso interior. Nós estamos em rede. Nós nos encontramos tanto no nosso equilíbrio quanto nas nossas patologias. Né? Nós sabemos que tem aí processos obsessivos graves, porque uma coisa é você estar na sintonia, outra vez é você ter afinidade, como nós vimos no sexo e destino, a questão do Cláudio com a bebida, de como as pessoas se encontram para práticas, então, específicas, como nós já mencionamos o sadomasoquismo, só que chega um ponto que talvez a pessoa perca o controle, e aí ela entra num processo de subjugação muito grande. Aí ela deixou de ter, é como se fosse uma dependência muito grave, ela deixou de fazer escolha, ela está dominada, ela está subjugada. E aí nós chegamos num ponto que é meio que para a gente
conversar um pouco, que a gente precisa se dar conta que nós não somos o nosso corpo. Você não é o seu corpo. O corpo é um veículo de expressão montado, elaborado, para que o espírito, numa determinada reencarnação, pudesse trabalhar as suas próprias questões, sempre com o objetivo de progresso, de conscientização, de responsabilidade, de autoconhecimento e de escolha, porque nós estamos aqui na matéria, nós estamos reencarnados para que possamos fazer escolhas. E a escolha envolve eu ter conhecimento dos fatos que me envolvem, mesmo de uma forma relativa, porque ainda estamos no início da jornada. Mas nós não somos o nosso corpo. Quando a gente fala de sadomasoquismo, quando a gente fala de crianças violentadas, quando a gente vê escapismos de que a religião permite, ou essa brecha aqui pode ser interpretada, nós não estamos mais falando de corpos, nós estamos falando de mentes doentias. Nós estamos falando de como nós ainda estamos no início da jornada. Mas mais que tudo isso que está ressurgindo, tudo isso que está vindo à tona, qualquer garota hoje consegue trabalhar com o conceito de Deep Web, quer dizer, de transitar numa outra faixa da internet onde acontecem as maiores barbaridades, as ofertas mais absurdas. Nós não somos o nosso corpo. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? A outra pergunta é: qual é a função dos centros espíritas? Porque a visão, os conceitos que a doutrina espírita tem sobre sexualidade são maravilhosos. São fantásticos. Mas uma coisa é meta, a outra é caminho. Uma coisa é meta, a outra coisa é caminho. E entre os conceitos e a realidade ainda há grande abismo. Uma grande distância. Eu acredito sim que nós já estejamos nos fazendo o início de uma transição, porque quando tudo sai debaixo do tapete, é porque é hora de olhar para as questões. E a minha grande preocupação, é que a psicologia não deixe de ser uma prática isenta que promova autoconhecimento, conscientização e escolha. Ela não pode trabalhar com indução, ela não pode em nenhum momento aliviar nesse processo de responsabilidade. E, portanto, deixar bem claro que crianças não têm consentimento. Que sim, pessoas são violentadas, pessoas são atacadas, meninos, meninas, mulheres, que existe essa violência ainda. E isso não pode ser banalizado nem quando ela se apresenta justificada por uma possível lei, por uma interpretação equivocada de uma religião, quando a gente passa a mão na cabeça de quem quer que seja. E a minha pergunta é: e os centros espíritas? Estão discutindo essas questões? Estão botando o dedo na ferida? Porque não adianta eu falar que é a energia divina que verte do Criador. Está aí a energia divina sendo trabalhada no sentido de ser desvirtuada, de ser tratada de uma forma absolutamente patológica, doentia e violenta. Quem frequenta o centro espírita não é um anjo. Às vezes é essa pessoa que está aí num conflito muito grande. E que nós precisamos, falamos muito da questão. Uma coisa é a orientação sexual. Nós falamos muito que tem que ser acolhida, respeitada, conscientizada. Mas a palavra é respeito. A outra coisa é uma ideologia que tem uma conotação política com outra finalidade. Aí eu tenho que entender melhor. E isso não está no campo, propriamente, que nós estamos discutindo. Então, são essas questões
São essas feridas que nós temos que estar atentos. Porque aquele que tem um pouquinho de consciência tem que reconhecer que se estamos aqui neste momento de turbulência, é porque temos algo a fazer. E algo a fazer envolve conhecimento, estudo, coragem. Kardec deixa as coisas muito abertas, muito bem colocadas. Quando ele fala, ó, poligamia, volta o trisal, né? Volta o quadrisal, de repente nós voltamos à época plena da poligamia. Só que nós damos um nome mais bonito de poliamor, parece que fica mais suave, né? Mas é a mesma poligamia. Ah, mas então você está com preconceito? Eu estou dizendo que existe. Estou dizendo que existe. Até porque hoje, para tratar as questões, ficou complicado, porque tudo é preconceito. Então, a gente perde a dimensão, perde a oportunidade de ter um diálogo mais profundo. Né? Então, esse trabalho, o centro espírita tem que fazer. Essa conscientização. Você não é o seu corpo. Você é um espírito que está morando neste corpo, que foi montado especificamente para expressar as suas tendências, os seus desejos, o seu amor, a sua violência. Né? Ele foi montado para que esse espírito pudesse se expressar. E ao olhar para isso, reconhecer o que é bom e o que precisa ser modificado. Então, entre os conceitos maravilhosos da doutrina espírita e o que a gente vê, a gente presencia, há uma grande diferença, há um grande abismo. E tudo na vida, no nosso entendimento, é construir pontes. Eu tenho que ir até lá, eu tenho que conhecer o que está do lado de lá. Eu tenho que verificar qual é o meu grau qual é a minha condição de lidar quando o tema é pesado. Né? E de pensar, né? Por que as pessoas precisam ser machucadas para ter prazer sexual? Será que é só prazer sexual? Que outras feridas estão ligadas, associadas aí? Que culpas? Que carências? Porque tem razões, tem feridas emocionais muito graves. Só que o espírito volta para tratar. E se não houver uma ampla discussão, nós vamos cair novamente. Ou esses espíritos estarão caindo novamente. Ou estacionando no seu grau. Ah, mas eu não sou assim. Se você não é assim, é porque você tem uma função. Vai lá e trabalha, porque ninguém reencarnou neste momento, né? E eu vou fechando aqui, lembrando aquela parábola, né, do trabalhador da última hora, que eu tenho um outro entendimento. O trabalhador de última hora não é o preguiçoso que deixou para a última hora. É o que foi contratado para uma hora específica, que é a última hora. Estava ali o grupinho, já a final do dia, já a final do horário lá de contratar. O senhor passa e pergunta: por que você não foi trabalhar? E você, por que vocês não foram trabalhar? Porque ninguém nos contratou. Estavam ali dispostos ao trabalho, mas não foram contratados. E aí o senhor diz: pois então estão contratados. E vocês vão entrar na última hora, mas vão ganhar a jornada toda. Será que o senhor era só bonzinho? Ou ele precisava de trabalhadores específicos para aquele momento? Que tivessem o conhecimento. Porque se eu disser que não, eu uso a parábola dizendo que as coisas acontecem ao acaso. Se não é acaso, se existe um planejamento divino, se existe Deus cuidando das coisas, Deus tendo um projeto, então tinha um projeto também ali.
Então, essa coisa de dizer, eu sou o trabalhador da última hora porque não fiz nada, não se esconda atrás disso. Você está como trabalhador da última hora porque é nessa hora que você tem que trabalhar. É nessa hora que você é necessário. Então, nós, espíritas, temos que perguntar: o que é que eu tenho que fazer agora? Porque, como a gente diz, né? O bicho está pegando. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Nós não podemos, em momento algum, ultrapassar um conceito que a doutrina coloca com muita propriedade, que é do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é conhecimento, é consentimento. O árbitro não pode apitar uma partida, um jogo, se ele não conhecer todas as regras do jogo. Por isso que eu falei, olha, nós não conhecemos todas, o nosso conhecimento é relativo, mas eu posso saber no aqui e agora o que é bom para mim, o que fere o outro e qual é o meu papel. Entre os conceitos maravilhosos da doutrina espírita e a realidade, ainda há um grande abismo. As questões precisam ser discutidas. Bom, vamos conversar. Maravilhoso, Ercília, como sempre. E na tua fala me vieram duas imagens muito nítidas. A primeira delas é um estudo que o Vitório fez sobre o homem de bem diante da transição planetária. Será que nós estamos agindo como homens de bem, vendo tudo isso? E a segunda é sobre aquele livro, A Nova Jerusalém, que foi lançado há anos atrás, do Antônio de Marchi, que ele fala Sim. exatamente do poder das trevas sobre algumas situações, mas uma delas é a sexualidade humana. Nós vemos muito, muito mesmo essa incidência das trevas, como tu disseste, banalizando as relações, banalizando a afetividade, tornando tudo natural. Na cultura é válido casar com crianças. Dentro da cultura é válido ter 3 maridos, 3 esposas. Dentro da cultura é exatamente isso. É que nem o homem-bomba. Muitos alegam que o homem-bomba entende o Islã somente a vida começa quando ele morre. Então é uma interpretação particular e por isso ele se torna um homem-bomba. Isso não está na religião, isso está na interpretação. Maravilhosa a tua análise, quando nós vemos que nós interpretamos, inclusive a doutrina espírita, ao nosso favor, valorizando as nossas deficiências como se fossem virtudes e fomentando o entendimento do outro, distorcendo a interpretação para que a nossa deficiência não seja trabalhada por nós e sim seja mascarada como uma virtude. Desculpe eu fazer isso, mas eu fiz uma análise muito nítida do que tu falaste. E esse fechamento do homem do trabalhador da última hora me lembra muito bem esses estudos que o Vitório fez, dizendo do que nós temos que fazer hoje, enquanto espíritas, enquanto encarnados, nesse período de transição. Antes que eu passe a palavra, só queria colocar que a Sandra Carvalho, penso que a função não seja só dos centros espíritas, mas e principalmente das famílias que necessitam ser orientadas no processo educativo de suas crianças e adolescentes. Exatamente aí, a família. E isso tudo me parece a banalização da célula maior da sociedade, que é a família. Exatamente. E a questão de família, em que pese aquilo que a gente está deixando claro, nós não estamos falando de orientação, mas de banalização e de ideologia.
que são coisas diferentes, em que a coisa fica totalmente confusa. Né? Nós não estamos falando nada com relação à orientação, nós estamos deixando bem claro aqui qual é a postura que nós estamos colocando. Posso parar a partilha? Pode sim, Ercília. Só dá um S que termina. Isso. Pronto, voltei. Estamos juntos novamente. Estamos juntas. Mas é como a gente pensar um pouco nessas questões. Né? A família sempre foi importante, mas hoje parece que ela tem uma função preponderante. Né? Eu continuo acreditando muito naquilo que a amiga falou, que é a função da família, concordo plenamente. Mas digo assim, nós estamos com um programa de evangelização, nós temos um programa atraente para o jovem, para a juventude espírita. Né? Nós estamos usando as ferramentas, porque eu escuto os jovens dizendo, mas é muito chato. A criança ainda é levada. Ou é deixada enquanto o pessoal vai fazer supermercado. Como se fosse uma creche aos domingos. Verdade. Então precisa de uma seriedade em relação. Precisa de uma seriedade nessas questões. Precisa de um compromisso. Mas para isso precisa ser falado, para isso precisa ser alertado, para isso precisa ser discutido. E não é de uma maneira piedosa. Olha, será bom que... Não, tem que ser clara, 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 clara. Mesmo que a verdade doa. Mas a verdade tem que ser colocada. Aquela visão que nós temos, não adianta eu falar que a doutrina é maravilhosa se eu não consigo aplicá-la. Ercília, maravilhoso que tu estás colocando, realmente, o que a Samira referendou, são as reflexões que a gente faz, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz preciosidade para o nosso dia a dia. Tu trouxeste com uma clareza, como eu referendei a tua outra, recomendo aqueles que não assistiram a sobre a sexualidade que tu abordaste há um mês atrás, que vejam essa sequência. Tu traz com uma propriedade, porque é um problema que as pessoas estão com venda nos olhos e não querem ver. Tu trouxeste de uma clareza, é algo que é do nosso dia a dia que a gente está evitando. Então, nós, como trabalhadores da última hora, suplicamos para estar aqui nesse momento. Parece a nós, tu em São Paulo, nós aqui na Serra, que nós somos ilhas em isolamento no momento atual. Não, nós somos a maioria silenciosa, que tem que se levantar, temos que dar voz a isso. Então, a pandemia, eu disse, é um momento de misericórdia divina que disse, gente, parem, reformulem seus conceitos, reformulem suas atitudes, olhem para suas famílias. Eu sou, como pediatra, já tenho bastante estrada, Ercília, e a gente lembrava, quando tu falavas, para mim não me prolongar muito, que quando havia um período de férias, os casais com os filhos, a maioria voltavam separados porque não aguentavam as crianças, não aguentavam ficar. Agora, com esse tempo que estava tão maluco por causa da internet e tudo mais antes da pandemia, as pessoas estavam delegando tudo, então contavam com as vendas em relação a esses problemas. Né? Então, nós vemos agora que é uma oportunidade de reformularmos e atuarmos. Então, é fundamental, tu trouxeste realmente um tema abrangente, importante, que todos nós, como cristãos, como espíritas também, temos que tomar a frente, sim, desse papel que nos cabe como trabalhadores da última hora, sim. É uma hora importante, é uma hora de tomada de decisões e que nós possamos, né, entender isso e fazer. E outra questão... Desculpe, pode falar. Não, eu ia... E outra questão que eu acho fundamental quando se fala em família é que os pais parece que esqueceram a sua função primordial de pai e mãe, de orientação dos seus filhos, porque os pais acabam absorvendo
normalidades, entre aspas, e impõe aos seus filhos que, para serem aceitos na comunidade, na sociedade, devem agir como tal. Eu lembro daquele casal no Canadá que conseguiu, na lei, registrar o nome do seu filho, que nasceu como menino, registrar como X o nome, que ele iria escolher ser menino ou menina depois de adulto. Vocês imaginam o que é para uma criança ser chamada de X? Porque os pais entendem que ele possa escolher no futuro, mas a criança não entende. Então, há um abuso dos próprios pais, enquanto não agem como educadores, como pais, porque está bem claro no livro dos Espíritos qual a função da paternidade. E essa paternidade, pai e mãe. É reconduzir aquela alma que vem de Deus para o caminho do bem. Então, o que me parece muito é a negligência dos pais. Porque tudo se tornou natural, tudo se tornou muito comum. Então, se eu vou contra o que hoje parece normal, é porque eu estou sendo careta, sendo atemporal, sendo de tudo. Me parece que os valores morais estão se perdendo justamente com essa normalização ou com essa banalização dos próprios princípios morais. Eu fico pensando a questão do neutro, né? A linguagem, inclusive, que está sendo proposta, uma linguagem neutra. Um corpo neutro, uma linguagem neutra, é tudo neutro. Só que nós não somos neutros. Nós somos um espírito forjado nos milênios, desenvolvendo uma personalidade, trabalhando essa individualidade. Estamos num caminho e, de repente, você não é nada. Você vai escolher mais tarde. Né? Mas, enquanto você vai poder escolher o tempo que você quiser. Mas hoje a situação é essa. Hoje a condição é essa. Né? Parece bem a parte daquela proposta da despersonalização, isto é, tirar a identificação como uma pessoa, se identificar com um golfinho, com uma planta, com o mar, com a ecologia. Não, você faz parte da ecologia, mas você é um ser humano. Você ou é homem ou é mulher. Não existe outro corpo. Pode existir cirurgias que adaptem. Mas eu lembro sempre da passagem de Jesus. Aquele que o criou fêmea, também criou o macho. Então, não existe um terceiro sexo. Existe na adaptabilidade, na justificativa, mas fisicamente não existe. É por isso que a gente tem, desde a primeira live, uma coisa é orientação. Né? A outra é o gene, o DNA. É a biologia. A biologia. Mas, então, veja, e isso não é preconceito. Ao contrário, facilita muito entender essas questões. Facilita muito. Né? Eu posso pintar meu cabelo de loiro. Eu não sou loira. Verdade. Concorda? E é simples assim. Não é complexo. Nós podemos complicar, mas é simples assim. Quem nasce XX será mulher. Quem nasce XY será homem. E vai fazer com isso as suas próprias escolhas a partir do momento que tenha consciência para realizar as suas escolhas. Enquanto não tiver consciência para realizar escolhas, ele não pode ser manipulado. Nós não podemos fazer isso com o espírito, por conta de um corpo. E muito menos com crianças. Muito menos.
É fantástico. É o que tu falasse, Ercília. E o problema dentro da argumentação, com esse equilíbrio, com a serenidade, é tu evitar muitas vezes um diálogo que a pessoa só quando tu tem uma informação abalizada, quando tu traz com uma propriedade como tu o fizeste, como a gente procura fazer sempre, tentando externar de uma maneira equilibrada um parecer, que não pareça um preconceito. Então, eles estão utilizando o termo preconceito, muitas vezes, para justificar todas as aberrações, essas distorções. Quando tu argumenta e com fatos, como tu mesmo disseste, trazendo à luz com equilíbrio, com serenidade, o que a ciência comprova, né? O que gênero, nós somos é masculino ou feminino, e claro, com as variantes, com todo esse cuidado, mas quando tu traz o argumento e a pessoa simplesmente diz, não, porque tu é preconceituosa, né? Porque tu acha, por exemplo, então, dando exemplo, tu tá tratando os animais humanizando-os, não é para humanizá-los. Não significa que tu não goste de animal, é a capacidade que tu tem de ver. E em relação a todas essas distorções trazendo para o lado humano, toda essa maravilha que tu trouxeste para nós, essa exposição, embora maravilha que eu digo de conhecimentos, porque realmente muitas coisas nos chocam ainda por saber tanto abuso, porque na realidade o que eles querem é liberar pedofilia, enfim, uma série de fatores, e muitos utilizando, inclusive, as próprias religiões, lamentável. Mas que nós tenhamos essa capacidade, como tu bem o fizesse, tu bem o faz, para que se fale sem preconceitos, desarmando essas pessoas que vêm com narrativas, não têm argumentos e rotulam. Não, eu não vou discutir contigo porque tu é preconceituosa, mas não discute a nível de razão e a nível realmente do bem-estar e com amor e com realmente desejando o bem, enfim, de todos. Eu acho que é por aí a coisa assim. Muito bem. Nós só temos a te parabenizar, como vários que já Ah, fizeram. A Elisete Ordovás, parabéns, mais uma palestra maravilhosa. A Juliana Esperandil, que maravilhosa palestra, com seus exemplos esclarecem, parabéns. Então, assim, ó, Ercília, eu vejo que nós estamos na pequena ponta do iceberg. E eu creio que, apesar de nós não abusarmos do teu tempo, mas eu creio que futuramente nós teríamos que abordar novamente esse tema, numa proposta de esclarecimento, como tu tens feito. Não é julgamento, é esclarecimento. Que isso faz toda a diferença. Cada um é dono de si, cada um responderá pelos seus atos, pelas suas obras. Mas é dever, sim, daqueles que estudam, daqueles que trabalham, trazer à luz da doutrina espírita o que nós podemos auxiliar as pessoas. Ficam agora as tuas considerações finais, minha querida. então, eu só estava aqui me lembrando, né? Ainda no tocante à banalização, como os termos foram mudando. Né? O ficar. Então, este é o meu ficante. Eu não tenho nada com isso, com ele. É o meu ficante. Né? A banalização do eu estou pegando. Estou pegando. A gente está se pegando. Quer dizer, é sem compromisso, é só para pegar mesmo. Significa que as pessoas estão se pegando. Não? Estão tendo um relacionamento, né? E tem a questão que outro dia eu estava conversando com uma amiga da reserva, né? Uma menina estava ficando ou pegando, enfim, estava lá com um rapazinho, e aí ela mudou de ideia à noite, ele estava junto, ficou chateado. Ela falou, mas não ficou combinado que a gente ia ficar, você não falou nada. Eu falei, então é com reserva. Ó, hoje à noite eu quero pegar você, está reservado. Se não falar, tem reserva, então, e às vezes a gente usa um termo que é quase que uma afronta, né?
mas que ele esclarece o que está acontecendo, né? E isso vem de um longo tempo. E aí nós vemos o jovem que ele está muito dominado, faculdades que estão impondo uma forma de lidar com as coisas sem permitir que as pessoas, como você bem disse, né, sem que as pessoas possam retrucar, contrapor, porque senão é preconceituoso. Né? Mas, na verdade, é no diálogo que está uma solução. Né? É o diálogo respeitoso que vai nos levar a chegar a algum lugar. Né? Mas esse é aqui, agora, né? A doutrina espírita não é de salvação, ela não vai salvar ninguém. A doutrina espírita, ela te dá um conjunto de princípios, de conhecimentos. E diz, olha, está aqui, a tua escolha. Vai estudar, se você quiser, mas está aqui. Então, é a escolha de cada um. Nós não podemos, e essa é a grande riqueza, porque nós não podemos tirar do outro a reflexão, a escolha, a responsabilidade. Eu não posso dizer você é neutro, você não é nada. É você que vai ter que construir o seu caminho, mas se responsabilizar por ele, não por indução, mas por algo não de fora para dentro, alguém que vai te dizer, mas que você vai aflorar, você que vai botar para fora. Né? Então, essas questões aí que eu acho que a gente vamos conversando, sim. Ai, eu que quero bom. agradecer a todos, agradecer muito a vocês dois, meus queridos amigos, meus amores. Fábio, obrigada que está aí com a gente também, a todos que estão conosco neste momento, meu carinho, minha gratidão, e sempre que eu puder ser útil, conta comigo. Nós te agradecemos, querida, é um prazer sempre te ouvir e trazendo essas opiniões sempre muito abalizadas pela profissional competente que tu és, e também fazendo sempre esse viés com a doutrina maravilhoso, como sempre, querida. Nós, de coração, que te agradecemos por tua disponibilidade e poder dividir esse teu conhecimento, tua experiência conosco. Querida, mais uma vez, um beijo e muito obrigado. Muito obrigada, Ercília. Obrigada. Muito obrigada a todos que estão conosco através do Facebook, do YouTube, da TV Secal. Foi muito, muito, muito esclarecedor. E nós te agradecemos porque sabemos que este nosso papo ainda seguirá adiante. Muito obrigada a todos, uma boa noite, e na segunda que vem estaremos juntos novamente, se assim Deus o permitir. Boa noite a todos.